Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo sobre reflexões. E a gente vai falar sobre competências. O que é ser competente jogando futebol? Então a gente vai primeiro para a vinheta, depois a gente vai voltar falando sobre isso. Antes da gente ir, deixa por favor tua curtida, comentário no vídeo, compartilha com o máximo de gente possível, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então, bora para a vinheta. Pessoal, de volta e vamos responder essa questão, tá? O que a gente está chamando de competência? Então, por vezes aqui nos vídeos, desde a época que a gente estava com o modo carreira Barcelona, modo carreira com o Neymar, vocês me ouviram falar muitas vezes de competências, né? E competências essenciais são voltadas à relação com a bola, comunicação na ação, estruturação do espaço. Esses três termos a gente vai explicar mais para frente no canal, tá? Com definição. A gente vem falando ao longo dos vídeos com exemplos, mas a gente vai explicar eles em detalhes mais para frente, tá bom? Hoje a gente vai focar no conceito de competência, beleza? Nesse cenário, a gente precisa conceituar algumas coisas. A gente está falando do conceito de competência a partir, primeiro, de uma abordagem que a gente chama de ecológica. Que diabos é isso? Basicamente, a gente está olhando um cenário onde ele é mais contextualizado, onde eu parto do pressuposto do ponto de vista da pessoa e da sua interação com o ambiente. Tá? Eu não estou partindo só do mecanismo interno, mas de uma relação entre o indivíduo e o ambiente. Estou simplificando bem as coisas. Tá? Obviamente, tem uma abordagem ecológica, é uma teoria e uma parte muito densa de conteúdo. Estou dando uma simplificada aqui. E se vocês se interessarem, por favor, me avisem aqui nos comentários. A gente entra mais a fundo nesse tema e também dá mais alguns exemplos. Enfim, a gente entra com um pouco mais de tranquilidade nessa temática. Mas vamos voltar para a competência, só para a gente posicionar onde está esse conceito. Tendo esse ponto de partida, onde a gente está olhando diretamente para o cenário e da interação do indivíduo com o ambiente, a gente parte a entender competência da seguinte maneira. E aí eu vou olhar um pouquinho para o lado só para pegar o conceito na segunda tela aqui, tá bom? O conceito de competência está associado à adequação dos recursos frente aos diferentes contextos. Essa é uma definição do Riverdito 2016, tá bom? Esses conceitos de competência estão muito relacionados aos trabalhos do Alcides Scaglia. Então, assim, se vocês quiserem dar uma olhada nos trabalhos, tem um trabalho de 2013 muito bom, tem livro lançando agora, então assim, tem muita coisa sendo feita pelo grupo de estudos do Alcides. Vão todos esses estudos nessa linha, então é muito legal que vocês acompanhem também. Recomendo, e tem o canal do LEP aqui no YouTube. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição o link. Se eu não lembrar, me cobrem, por favor, nos comentários, e eu coloco para vocês no comentário e também na descrição depois, tá? Sempre acabo esquecendo, memória minha é meio ruinzinha, mas a gente faz esse combinado e vai ajustando, tá? Então vamos partir desse conceito. Primeiro, se a competência está associada a uma adequação, eu estou falando no processo onde há um determinado comportamento, uma determinada ação, e eu vou adequar, adaptar, regular essa ação dependendo de dois pontos. Quais são os meus recursos? E aí, nos meus recursos, eu posso ter o meu comportamento e as minhas habilidades. Então, a gente vai chegar nesses conceitos ainda. Guarda eles, tá? Frente aos diferentes contextos, ou seja, referente ao ambiente onde eu estou. Lembra aquele ponto que eu falei da abordagem ecológica? Indivíduo e ambiente, essa interação do indivíduo e ambiente através de uma tarefa? Nesse cenário que a gente está falando, é justamente isso. Esse indivíduo ele tem comportamentos e habilidades, que são esses recursos, ele vai adequar, adaptar as demandas que vão ter ali presentes no jogo, certo? Então o jogo tem uma lógica imanente, essa lógica imanente exige uma capacidade de adaptação constante das ações, do comportamento desses jogadores, e eles precisam adaptar. Como que eles vão fazer o processo de adaptação? Dependendo do que ele tem de recurso para enfrentar esse ambiente. Iago, não entendi nada do que você falou. Vamos dar um exemplo. E aí, acho que a gente pode pegar dois jogadores que vocês adoram e fazer essa comparação. Cristiano Ronaldo e Messi. Então, vamos ser honestos.
ninguém aqui acha que esses jogadores são ruins, certo? São geniais, inclusive. Mas, frente a determinadas situações de jogo, você imagina que esses jogadores vão ter soluções diferentes. Então, você está lá jogando o teu PS4, PS5, você está lá jogando com o United ou com o Paris Saint-Germain. Ao jogar com o Cristiano Ronaldo, ou seja, ao se colocar na pele do Cristiano Ronaldo, você tende a solucionar de determinadas maneiras as ações que vão ter no jogo. Ao se colocar na pele do Messi, você tende a solucionar de outras maneiras. Por quê? Porque você passa a entender, seja observando um jogo ou jogando um simulador, de que esses jogadores têm comportamentos e habilidades diferentes nas situações diferentes. E a forma como ele vai adequar isso depende do contexto que ele vai estar inserido. Então, eu tenho as características de comportamento desses meus jogadores, eu tenho a habilidade desses jogadores, eu tenho um processo de adequação e também tenho um ambiente que ele vai estar. Por isso que a gente vira e mexe e fala sobre caramba, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo nas seleções, poxa, às vezes não dá certo, às vezes não casa com a característica dos demais jogadores. Justamente isso. Quando você muda esse contexto, você passa a ter que mudar também a adequação que você vai fazer a partir do teu comportamento e da tua habilidade. Tá? No final das contas, se a gente for falar, por exemplo, de uma relação com a bola, todo jogador tem a competência de. Ele tem a competência de realizar um passe. Ele tem a competência de realizar uma finalização. Eu estou pegando essas aqui que são mais fáceis de visualizar. Ele tem a competência de se movimentar pelo espaço. Ele tem a competência de desarmar. Ele tem essas competências de fato. Agora, quais são os contextos que eles vão estar inseridos? E como é o comportamento e o nível de habilidade desse jogador vai influenciar a capacidade dele a adequar. E se ele adequar de forma correta, ele é competente, mais competente ainda. Mas ele tem a competência de realizar isso. O que vai diferenciar o nível de sucesso ou insucesso? A habilidade que ele vai ter justamente nesse processo de adequação. Esse processo de adequação é fundamental. Então, se a gente está falando de futebol especificamente, e a gente já falou isso várias vezes aqui no canal, se atentem a pontos importantes que a gente fala da adequação. Justamente esse é o processo. O jogo ele tem uma demanda e eu preciso me adequar. Eu preciso ser competente no sentido de poder realizar, de poder fazer, de poder propor aquela ação possível, mas eu preciso ter muito claro qual é o meu nível de comportamento e habilidade, quais são os contextos que eu vou estar inserido. Tá? Seja na minha equipe, seja no jogo, seja na competição, seja em qualquer ponto que a gente vai ampliando e chamando de contexto. Tá bom? Esses são os cenários que são importantes. Tá? E isso tudo também parte, e para complementar, da experiência dos jogadores. Então, não é só uma questão de adequação para aquele contexto. Como que ele vai se desenvolver? Através de um conjunto de experiências que ele vai ter. E aí é a partir desse processo afetivo entre indivíduo e ambiente, afetivo no sentido de afetar, tá? Esse processo afetivo entre indivíduo e ambiente, que ele vai construindo as suas próprias experiências, seus próprios padrões de imagem, de afeto, de sentimento, e aí ele vai começando a criar justamente soluções possíveis ou soluções a partir das experiências que ele teve. Então, quando a gente fala de competência, a gente precisa sair desse senso comum de competente e incompetente, binário, para graus de competência, basicamente, e dentro dessa linha entender qual é o papel da habilidade, qual é o papel do jogador, qual é o desenvolvimento que ele vai ter e uma série de questões que são importantes, principalmente de proporcionar experiências adequadas. E isso é, de fato, muito importante, beleza? Espero muito que você reflita sobre isso. Espero muito que você reflita não só sobre isso no sentido do vídeo em si, mas pensa assistindo o jogo, que não seja da sua equipe, que você não esteja querendo torcer ali, que você só queira se divertir, mas pensa um pouco sobre isso. Poxa, será que aquele jogador que está ali,
eu posso comparar com outro? Será que eles vão ter o mesmo padrão? Eles vão se adaptar da mesma forma à mesma situação? Ou será que cada um, dentro das suas próprias vivências, terá um processo único de adaptação? Pensem sobre isso. Esse é um ponto importante para a gente refletir e poder avançar, tá bom? Ficou com dúvida? Comentário aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo também, é sempre muito legal contar com a tua ajuda na divulgação. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se tiver algum ponto, alguma dúvida temática que vocês queiram que a gente aborde aqui, deixa aqui no comentário também. Eu vou olhar todos e a gente vai trocando uma ideia sobre diferentes pontos aqui relacionados ao futebol. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado aí pelo tempo e pela atenção e valeu!